Se aproximavam os dias de Jesus ser levado deste mundo, e este se encontrava a caminho de Jerusalém, com os discípulos e rodeado por uma multidão. O auditório para o qual Jesus se dirigia não se altera, nem antes nem depois da parábola. E no seio desse, uma disputa entre dois irmãos motiva Jesus a contar a parábola. Jesus, sem se envolver diretamente na discussão, orienta-os. Guardai-vos de toda ganância. A vida não depende dos bens. E seguidamente conta a parábola. Trata-se de um homem rico com uma terra produtiva, numa situação de vida favorável, e que apresenta um monólogo. Razoava consigo mesmo. Seu nome é desconhecido, e no decorrer da parábola não surge nenhuma outra personagem até a intervenção de Deus. A parábola apresenta dois procedimentos, duas posturas, duas atitudes opostas. Um deste homem, descrito na parábola, insensato, e o outro, a sensatez aconselhada por Jesus. Jesus, como sábio, desvela as dificuldades que as riquezas levariam para aquele que gostaria de acessar ao reino dos céus, recomendando assim a confiança em Deus, mesmo diante das perseguições ou perda de seguranças materiais. O monólogo do homem é composto por dois atos. O primeiro, o dilema. O homem fala consigo mesmo e vive o dilema de não ter onde guardar os seus bens. E a resposta que dá a si mesmo. Decide, então, destruir os seus armazéns e construir outros maiores para reunir todos os seus bens. Essa decisão convence-o a descansar, comer, beber e alegrar-se por muitos anos, sustentado por seus haveres. A sua resposta está voltada para o futuro, centrada na sua vida e orientada apenas pelos seus bens e frutos. Depois de responder ao próprio dilema, inesperadamente, depois da resposta, aparece uma segunda personagem, o próprio Deus. Deus dirige-se ao homem, chama-o de insensato e questiona-o acerca de sua opção. Deus intromete-se inesperadamente no monólogo, relativa às preocupações do homem e orienta-as para aquilo que é o essencial. Ser humano em Deus, como ser humano diante de Deus. Deus questiona o homem acerca daquilo que é e do modo como ele seria chamado a viver. O que está aqui em questão não é a atitude que se tem, o que está aqui em questão é a atitude em que se tem intimamente, o lugar onde o homem escolhe e vive a sua riqueza. Em alguns momentos no próprio Evangelho, 6 capítulos antes, ouvimos o alerta de Jesus: ai de vós os que estáis agora fartos, porque haveis de ter fome. Estas e outras palavras de reprovação ou de incentivo insere-se na missão, pregação, proclamação de Jesus, chamando a atenção para o reino do Pai. Nós podemos pensar esse texto ou a parábola contada por Jesus a partir de um ponto de vista pessoal, individual, mas podemos também pensar esse texto a partir de um ponto de vista coletivo, comunitário. Lembremos bem, por exemplo, do Sermão da Montanha. Ele pronuncia coisas que vão muito ao contrário, de maneira muito distinta e distante de uma lógica moderna, de uma lógica atual, contemporânea. O Sermão da Montanha é um incômodo, é o inverso do que normalmente se vive ordinariamente, que se vive no dia a dia. Eu menciono algumas pequenas passagens do Sermão da Montanha. Jesus sobe ao monte, põe a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seria humilde de espírito? Uma coisa tão difícil da gente entender.
Será que a gente seria um tolo sendo humilde de espírito? Em épocas de Olimpíada, eu sempre me lembro de um dado impressionante. Em relação às Olimpíadas, normalmente há um excesso de candidatos para as vagas, né, como voluntários para trabalhar na Olimpíada. Então você tem que ter uma seleção ou algo parecido. Mas dá-se o contrário nas Paralimpíadas. Você precisa, não há quantidade a quantidade de vagas é maior do que o número de ofertas, de candidatos. Ou seja, essa ideia talvez essa ideia presente na força, na capacidade, no poder, numa determinada plástica de um atleta olímpico, seja de fato mais cativante, seja mais sedutora do que aquele indivíduo paralímpico, né, que disputa as provas paralímpicas. Menciona também o texto, além dos humildes de espírito, os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim, no verso 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam vocês que a parábola, a história contada por Jesus, este homem chamado aqui de insensato, é um homem que queria viver ali anonimamente, com base nos frutos do seu celeiro, que se tornaria ainda maior, para comportar todos os frutos, o que tinha produzido as suas terras. Ele queria ficar ali, anônimo. Aqui o texto de O Sermão da Montanha, ao seu término, menciona: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Talvez este texto fale, assim como o que aconselha Jesus na parábola, daqueles que não têm garantias, daqueles que não têm como colocar suas esperanças à frente de sua vida. Aquele que não é capaz de pavimentar a sua vida através de um terreno liso e sem desníveis, sem buracos, sem pedregulhos. Aquele que não pode ter a ambição de construir um espaço límpido, fluido, sem riscos quaisquer para seus filhos. Eu me lembrei desse corredor hoje pela manhã, foi falado na semana passada, né, que estava deslizando e etc. E era um risco. O que a gente quer talvez para a nossa vida seja isso. Um espaço livre, que não tenhamos um obstáculo qualquer e possamos atravessá-lo sem limites. Uma canção que eu adoro, talvez vocês também, muito antiga: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pro meu amor passar. Essa canção é belíssima, né? É poética, toda ela, eu gosto de toda ela. Mas talvez seja somente poética. Talvez não seja aplicável, talvez não seja executável, né? Mas talvez também seja a nossa ambição, nosso desejo, nossa vontade. Penso nos meus filhos, pavimentar uma via cheia de ladrilhos, belíssima, cheia de brilhantes, para o meu amor ou para os meus amores passarem, sem problema algum. Talvez isso não seja exatamente realizável. Ainda que eu possa comprar todos os ladrilhos, ainda que eu possa comprar todos os brilhantes, talvez algum dia isso se desmorone, talvez isso não se sustente. Eu não consiga fazer isso para os meus amores, por exemplo, durante toda a vida. Evidente, uma pessoa pode sim tentar fazer isso para a sua vida, é um direito, pode tentar fazer isso para os seus. Por outro lado, se a gente pensar isso de um ponto de vista coletivo, de um ponto de vista comunitário, ou de um ponto de vista de governos ou de uma nação, isso
poderia ser chamado de inadmissível, né? Ou de imoral, ou de proibitivo. Vejam vocês a situação dos países que têm recebido ultimamente os exilados, os imigrantes, os refugiados, os sem pátria. Se eles pensarem dessa maneira, construírem celeiros para eles mesmos, garantindo o seu futuro, talvez tenham pensado, mas algumas situações vieram a demonstrar que isso não era exatamente possível. Que esse celeiro gordo e farto era uma segurança ilusória, uma tolice ou uma ingenuidade. Bate-lhes à porta a situação dos exilados. Parte do mundo vai ao seu encontro, ainda que sejam o centro do mundo. Mas há países que recebem os exilados, há países que recebem os refugiados, imigrantes, há países que não o fazem. Mas há uma situação última, recente, que esses países não podem decidir. Estão todos expostos, todos vulneráveis, todos com a prova clara que seus celeiros gordos não bastam para a sua segurança. Situação última dos terroristas, dos ataques terroristas. Experiência religiosa, radical, fanática, extremista, terrorista, destruidora. Talvez não dê para simplesmente entupir o próprio celeiro. Talvez o texto não queira nos dizer, não faça ou não deves, mas talvez nos diga, não é possível viver assim. Ninguém é detentor de um espaço físico ou emocional que lhe permita encerrar-se sobre si mesmo, enclausurar-se numa bolha ideal, mas ilusória, de modo contínuo. Inúmeros aspectos e situações insistirão em furar essa bolha, insistirão em apontar que esse barco ou que essa embarcação tem um furo, terá sempre um furo. O que ouvimos no espaço religioso, de um modo geral, pronunciado no senso comum, semeia o bem. Ou como disse Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Mas poderíamos pensar mais amplamente nesse gesto, de uma maneira integral. Ama, mas não só o teu quintal. Faze o bem, não só o teu quintal, não só a tua casa, não só da tua parentela, não só da tua prole. O texto antigo de Ezequiel nos lembra, destacando Sodoma. Ezequiel 16. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Pelo que ao ver isso, as tirei do seu lugar. O filósofo francês Emmanuel Levinas pronuncia na sua obra intitulada O Humanismo do Outro Homem um gesto de oferta, um gesto de doação da nossa parte ao que ele nos convoca, conhecido como o maior filósofo ético que se debruçou sobre a temática ética. Nos convida Levinas a nos comprometermos com um futuro para além de nós mesmos, para além do nosso testemunho, para além das nossas vistas, para além do nosso tempo, para além da nossa época. Pensando nessa situação recente, incômoda dos refugiados, ganhou particular notoriedade uma pequenina cidade, a ilha siciliana de Lampedusa. Essa
pequena ilha teve seu destino alterado drasticamente. Como bucólica residência de uma escassa população de 6.000 habitantes, boa parte dedicada à pesca e aos serviços turísticos, o local tornou-se ponto de transição para as multidões de fugitivos da África e do Oriente Médio. O drama desta ilha gerou o cenário do documentário Fogo no Mar, é o nome da obra. Um filme belíssimo. Vocês encontram o trailer dele no YouTube, o nome Fogo no Mar, e parte do que eu vou mencionar encontra-se nesse trailer também, onde o diretor italiano Gianfranco Rossi explora esse drama. Durante um ano fica ali, ele explora como essa cidade percebe a chegada daqueles refugiados, aqueles barcos nas madrugadas, como ela é afetada. Estima-se que nos últimos 20 anos tenham desembarcado ali cerca de 400.000 pessoas, das quais 15.000 pelo menos morreram na tentativa. A câmera de Rossi focaliza também alguns habitantes selecionados de Lampedusa, capaz de traduzir a imensa carga emocional que a tragédia cotidiana dos refugiados impunha à população local. O filme evidencia como as emoções de um menino, simbolizando vários outros meninos, outras crianças da ilha, estão sendo contaminadas pela visão constante de vítimas do medo e da morte nas praias aparentemente límpidas. Outro personagem emblemático é o único médico local, Pietro Bartolo, sobre quem pesa a responsabilidade de zelar pelos vivos e também pelo destino final dos mortos. Perdeu ao conta o médico das autópsias que realizou, muitas delas de crianças, um cenário que perturba seu sono com justas razões. Ele descreve quase que nauseado diante dessas perdas. Por exemplo, ter que cortar um pedacinho da orelha de uma criança morta em função da autópsia, em função da obrigatoriedade da autópsia, né? Indicar o motivo da morte. Ainda o filme nos mostra um grupo nigeriano cantando sobre seus episódios, o que vivenciavam na sua terra, em particular na Nigéria, onde é ativo um grupo extremista chamado Boko Haram. Esse grupo de pessoas fugindo pelo deserto do Saara, onde morreram vários de sede, fome ou exaustão. Assim como mencionado no texto que lemos do Salmo 107. Os que puderam destes entraram pela Líbia, onde outros tantos foram presos e também morreram. Os sobreviventes embarcaram no barco precário que os trouxe a Lampedusa. Destes que embarcaram, 30% deles morreram. Há uma cena no barco, no porão de um barco, onde mostram essas pessoas cantando. É uma espécie de cântico, uma espécie de louvor, de um hino religioso, mas que conta a história deles. Eles contam de uma maneira meio histérica, assim, meio intensa. E o conteúdo desse cântico é esse: estamos implorando em nome de Deus. Este é o meu testemunho. Não podíamos ficar na Nigéria. Muitos morriam atingidos por bombardeios. Nós gritamos de joelhos ao Senhor: o que devemos fazer? Então fugimos para o mar. E voltam a cantar, e voltaram a cantar, voltavam a cantar esse mesmo cântico, na chegada lá ao porto. O filme mostra também o médico diante de alguns slides mostrando alguns dos episódios assim mais desestruturantes para ele. Num desses, numa embarcação média, onde havia 440 pessoas. Boa parte deles no porão, 7 dias navegando.
Vocês sabem que ele explicou, a tantos $1.000 as pessoas ficavam na parte de cima, a parte superior do barco. Menos $1.000 a menos, as pessoas ficavam na parte intermediária, né? E aqueles que pagavam menos ainda ficavam no porão. Boa parte deles morriam desidratados e contaminados também, 7 dias num barco, amontoados. Estavam eles, segundo nos fala o médico, desidratados e famintos. E depois ele pronuncia de modo conclusivo, com alguma energia, mas com muito abatimento, ele diz: é dever de todo homem de verdade, ajudar essas pessoas. Podemos pensar, com base em exemplos como esses, que talvez nenhum país, ou talvez nenhuma pessoa possa ou deva se deitar sobre os próprios celeiros, acreditar neles, os celeiros construídos ao longo de décadas, tempos, idades ou gerações. Celeiro estes que podem representar dinheiro, sim, mas podem representar muito mais coisas. Nossa educação, nossa invejável educação, como fomos formados, como fomos educados, nosso processo terapêutico, nosso amadurecimento emocional, como eu estou imune diante dessas situações, já que eu consegui amadurecer em função do meu processo terapêutico, em função da minha família, a educação que recebera da minha família, nossa poupança, nosso casamento bem-sucedido. Talvez não possamos nos deitar sobre os celeiros que depositam uma crença inabalável na educação que damos aos nossos filhos. Foi maravilhosa a educação que eu dei aos meus pequenos, ou à minha família. Eu tive um episódio agora há pouco tempo, no condomínio onde eu moro, no prédio onde eu moro. Eram 4 crianças de 3 a 6 anos, as 4, de idades diferentes. Eles estavam acompanhados de uma moça, uma cuidadora, era babá, de 2 deles, né? E eles resolveram brincar dos porquinhos. Os 3 porquinhos, no caso eram os 4 porquinhos. E aí eles decidiram que a babá seria a loba, né? A loba má, né? E eles falaram que não, tem que ser você, porque você é preta. E a moça foi assim de uma delicadeza, de uma gentileza, um jogo de cintura também. E ela brincou, inclusive. Ela continuou a brincadeira, ela disse para um deles, não fala assim não, não fala assim não. Continua. 2 desses meninos essa moça trabalhava, os pais dessas crianças, e 2 deles não. Aquilo foi um soco no estômago, um tapa na cara, porque é pesado. Mas teve uma ação particular em mim, que um daqueles meninos era meu filho, o maior. E aquilo me deixou bagunçado, embrulhado, incomodado demais. Frustrado, limitado, assim, amarrado, impotente, né? E eu pensei nos meus celeiros. Onde estão os meus celeiros? E aquilo que eu acreditava que já tinha passado para eles? E aquilo que eu achava que era uma espécie de colchão deles, né? Que eles poderiam se deitar nisso que eu passei para eles, né? Que eu expliquei, ou que eu demonstrei diretamente, indiretamente. Não, nada disso. Nada disso estava ali. Tinha uma outra coisa, que era relativa ao dia a dia dele,
a vida dele, que é um indivíduo. Meu filho de 5 anos é um indivíduo. O outro também. Mas tem um que já está mais... Tem um mundo dele, né, que é muito além do que eu falo, é muito além do que eu vivo, é muito além do que eu mostro. O Drummond dizia que, quando perguntado para que servem os filhos na vida dos pais, ele dizia o seguinte: os filhos servem para educar os pais. Eu sempre gostei dessa expressão do Drummond e sempre utilizei num outro sentido, né? O que meu filho vai mostrar para mim? O que meu filho vai me ensinar? Meu filho me ensinou da maneira mais dura possível. Tinham coisas que não estavam claras para ele. Tinham coisas, né, que estavam aquém, pelo menos, do que eu gostaria. E aquilo cru veio até mim, como ensinamento, veio de maneira desestruturante, pura, como uma paulada mesmo, né? Talvez pensemos, de fato, que o mundo dos nossos filhos é esse que a gente apresenta para eles. Mas, infelizmente, não é. O mundo dos nossos filhos é exatamente esse que está aí. Onde lhe apresentam como tratar as pessoas ou como destratá-las. Onde está o valor das coisas ou o valor das pessoas. Ou quais coisas têm valor ou quais pessoas têm valor. Ou o que é relevante na vida. Pretensão a nossa, otimismo, pensarmos que nossos valores integralmente serão passados aos nossos filhos, ou simplesmente adesivados a eles. Nosso amor talvez os afete, talvez os fisguemos por esse amor, talvez consigamos convidá-los a um caminho que leve em conta o outro respeitosamente. Faz sentido chamar a atenção para a palavra respeito, vem do latim respicere, significa olhar para o outro, entendê-lo como outro. Eis um dos celeiros que talvez o resto da vida precisemos cuidar. E o resto da vida precisaremos mantê-lo em manutenção. Assim, talvez seja a educação dos nossos filhos. Assim, talvez seja a vida. Cuidar sempre, regar sempre, arrumar sempre e rearrumar. Jamais uma estrutura pronta, sólida, segura, ad eterno. O autor Graciliano Ramos, um autor distante da gente, morreu em 53. Ele dizia admirar alguns autores e escritores, dizia que eles eram os verdadeiros escritores, porque eles conseguiam escrever algo que não tinha nada a ver com a vida deles. E o Graciliano dizia não saber fazer isso. Por isso era um admirador desses autores, escritores, narradores. Ele escreveu algumas obras com um conteúdo muito denso, tenso, pesado, dramáticos, mas ele disse que a escrita dele mudou a partir da sua experiência no presídio, né? Ele ficou preso 9 meses na Frei Caneca, depois 3 meses em Ilha Grande, e se deu em 35, acho. Em 35, acusado de comunismo, no governo de Getúlio. Esses 12 meses, para ele, foram brutais, mudaram a escrita dele. E depois disso ele produziu Vidas Secas, com um conteúdo que ele já conhecia do sertão nordestino, mas agora com uma marca distinta, com uma marca de um limite insuperável, com a marca da tortura, essa tortura lenta descrita em Vidas Secas, pelo deserto, pelo sertão, pela experiência da ausência de água, ausência de vida. Baseado ainda em Graciliano Ramos, eu menciono uma outra personagem menos conhecida, de uma obra menos conhecida, mas também conhecida, da obra São Bernardo. São Bernardo é o nome de uma fazenda, é o nome de um romance. Essa obra não foi influenciada pela experiência do cárcere de Graciliano. E a personagem Paulo Honório era um rapaz funcionário dessa fazenda,
vivia um trabalho braçal, enxada, etc. Muito pobre, de uma família muito pobre, mas ele tinha uma ambição muito grande, foi preso, foi machucado, e ele passou a se tornar uma pessoa muito ambiciosa, e uma das suas ambições era comprar aquela fazenda. Ele conseguiu fazê-lo de uma maneira com mecanismos ilegais, imorais, mas conseguiu um dia comprar, acessar, ser dono daquela fazenda. E ele se tornou um patrão extremamente autoritário, um déspota, um tirano, um agressor também, machucava os seus funcionários também. E só que, em determinado momento da sua vida, ele faz uma avaliação crítica de si mesmo, uma avaliação dos anos que vivera, e chega à conclusão que o caminho que tomara não valeu a pena. O término desse texto, o parágrafo que eu vou ler, parece que vai ao encontro dessa metáfora, dessa parábola contada por Jesus, relativa a esse homem insensato. Diz então as palavras da personagem Paulo Honório, da obra São Bernardo: o que estou é velho, 50 anos pelo São Pedro, 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei. Não há um arranhão que penetre essa casca espessa e venha a ferir-me cá dentro a sensibilidade embotada. 50 anos, quantas horas inúteis. Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê. Comer e dormir como um porco, levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo procurando comida, e depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria! Não é bom vir o diabo e levar tudo? Sol, chuva, noite de insônia, cálculos, combinações, violências, perigos. E nem sequer me resta a ilusão de ter realizado obra proveitosa. E nem sequer me resta a ilusão de ter realizado obra proveitosa. A personagem chega à conclusão, consoante a avaliação de Jesus e ao conselho de Deus descrito na parábola de Jesus, que não valia a pena, que acumular era somente acumular, que o seu celeiro gordo, farto, não teria serventia, né? Que era preciso circular, seria essa moral do dinheiro no colchão, né? Dinheiro sob o colchão, né? Então que Deus nos dê esse espírito, dessa avaliação autocrítica ou crítica da personagem Paulo Honório, né? Ainda que no final da vida, essa avaliação, que esse espírito nos conduza. Que Deus nos dê essa graça. Amém.